conteúdo que chega a ser o grau de dificuldade um pouquinho acima também do métodos determinísticos. Eu não sei se Não, é métodos verdade, né? determinísticos, ele é muito conteúdo para pouquíssimo tempo. Inclusive, esse semestre, a gente só vai ter 3 meses, né? Você faz MD1. Então, MD1 ele é bem puxado. É basicamente conteúdo do ensino fundamental, ensino médio e mais alguma coisinha em 3 meses. Então, em um grau um pouco mais complicado. O bom de quem está estudando MD1 é que você já se prepara para concurso público também, tá? Isso aí, hoje às 8h30, daqui a pouquinho já começa. Agora a gente vai falar sobre Estatística 1. Estatística 1 é bem o iniciozinho mesmo sobre o que é estatística. Então, é a parte da matemática em que a gente dá voz aos números, ou seja, a gente consegue tirar informações dos nossos dados. Isso vai ser muito útil para vocês quando vocês chegarem lá no TCC, por exemplo. Então, no TCC, vocês podem fazer uma pesquisa de campo para pegar a opinião de alguns entrevistados. E a partir dessas respostas que eles te derem, vocês vão ter que gerar informações. Então, a partir disso que a gente vai usar a nossa estatística. Então, a média. Qual foi a média das respostas? Qual foi a moda das respostas? Ou seja, quais respostas mais se repetiram? Então, qual foi o desvio padrão? Será que as pessoas elas estão com viés nas respostas? Será que tem tendenciosidade para gerar um impacto relevante ou não na sua pesquisa? Então, isso são as coisas que a estatística vai procurar resolver. E aí, primeiro, a gente vai estudar a nossa estatística descritiva, ou seja, a gente vai descrever o que a gente está analisando, quem é a nossa amostra. Então, a gente já está começando um pouco do nosso conteúdo de estatística, né? A amostra é o quem você conseguiu entrevistar para sua pesquisa. E população são todas aquelas pessoas que estavam disponíveis do que você quer estudar. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma entrevista, na verdade, eu quero fazer um estudo com os estudantes do CEDERJ, que fazem métodos estatísticos 1. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter acesso lá na diretoria, né, às matrículas, a quem já está inscrito nessa disciplina. Então, vamos supor que sejam, sei lá, 500 pessoas em todos os polos pegaram essa disciplina em sua grade. Então, o total, a nossa população é igual a 500. E aí você vai querer fazer uma entrevista com essas pessoas. Vale a pena a gente gastar tanto tempo entrevistando as 500 pessoas? Depende da sua pergunta de pesquisa no TCC que você vai desenvolver. Mas, normalmente, entrevistar 500 pessoas é muito difícil, toma muito tempo. Pode ser que as pessoas não estejam disponíveis para você conseguir ter acesso à informação. Então, você trabalha com uma parcela, um pedaço da sua população, que é a sua amostra. E a partir da amostra, a gente vai conseguir fazer algumas inferências da população. Ou seja, você pega um pedacinho e aí você já pensa como que é um todo, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai ver na nossa estatística. E a partir desses nossos valores, a gente vai estudar como que se comportou. Então, pode ser que você pegou, dentro desses 500, você pegou só o pessoal que está na serra. E aí a gente vai estudar sobre algum fator cultural. Então, as pessoas que moram na serra podem ter um fator cultural diferente de quem mora na Baixada. Por exemplo, quantos casacos você tem no seu guarda-roupa hoje? Então, eu sou de Teresópolis, aqui tá muito frio na minha casa. Eu sei nem quantos casacos eu tenho, mas deve ser 10 ou mais. Para quem mora na região praiana, pode estar muito frio, mas você não tem um casacão mesmo, assim, quase que neve, né? Então, você pode ter poucos casacos. Já eu devo ter menos biquínis do que vocês. Então, dependendo do que você está fazendo, você pode estar enviesando a sua amostra se você só pegar uma parcela. E aí a gente vai ver como que a gente vai ter que realmente fazer essa coleta de dados para que a gente consiga ter uma amostra mais descritiva, ou seja, que conduza mais à realidade da sua população. Então, qual é a variabilidade, qual é a dispersão em que ela está descrevendo mesmo a sua população? Dá para entender o que a estatística estuda?
Eu sim, parece que é bem mais tranquilo que MD. É mais de boa. E tem mais aplicações mais práticas, né? Ainda mais o pessoal que tá já chegando nesse nível, ME1, ME2, já tá mais próximo da formatura. Então, vocês já podem estar pensando no seu TCC. E aí eu já vou estar dando dicas para ajudar vocês também a desenvolver ele com mais tranquilidade. Beleza? Então tá ótimo. Vamos começar? Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, porque eu simplesmente coloquei, né, os meus anúncios no grupo, mas algumas pessoas aqui, eu tô vendo os nomezinhos aqui que alguns eu já conheço, mas pode ser que a maioria nunca ouviu falar sobre mim. Então vou fazer uma apresentação rapidinha aqui. Essa é a nossa aula demonstrativa ou experimental. Ela está sendo gravada, tá? Eu vou passar esse link depois disponibilizar com acesso gratuito. Então, quem quiser abrir a câmera e participar da aula, tirar pergunta, pode ficar à vontade. Quem quiser abrir a câmera também, fique à vontade, que é o nosso espaço. A única coisa que vai acontecer é se tiver com o microfone ligado o tempo todo e tiver algum ruído atrás que estiver atrapalhando, eu só vou pedir para colocar no mudo naquele momento. Mas se tiver pergunta, pode abrir e perguntar, tá? Fiquem bem à vontade. Então, aula experimental de métodos estatísticos Zoom. Então, primeiro, quem sou eu, né? Eu sou a professora Natália Tavares, e aí a cada período que passa, acrescento uma linha nessa meu Lattes aqui. Então, eu sou economista formada pela Rural, em Seropédica. Eu sou professora de matemática, fiz licenciatura pela Estácio, a Unesa. E eu, assim como vocês, já fui uma CEDERGiana. Eu fiz administração no CEDERJ, na Rural, na época da pandemia. Então, eu sei exatamente tudo que vocês estão passando e que vocês já passaram também. Inclusive, eu sou uma das tutoras de TCC, na verdade, co-orientadora. Já corrigi vários TCCs de vocês, então consigo dar um apoio e suporte para vocês nessas partes também. Eu sou mestre, né? Eu tenho mestrado em administração pela Unigran Rio e atualmente eu estou no doutorado em administração pela Unigran Rio. Por isso que no período passado eu não continuei com o meu curso, porque no doutorado o bicho pegou lá para mim. Então, já sabia que ia ser um pouco mais apertado, por isso que eu não consegui ofertar para vocês. Sou próxima. Eu tenho algumas pós-graduações também, objetivando a levar um nível de qualidade melhor para vocês, né? Então, tem pós em docência e prática de ensino em matemática e estatística, e também em método superior e metodologias ativas de aprendizado. Então, vamos lá, vamos para os métodos estatísticos mesmo, o que vai acontecer nesse curso, esse período. As nossas aulas, elas vão ser às terças-feiras, de 7 até às 8, tá? Wallace, pode perguntar. Oi, Natália. Acho que o slide não está passando aqui, não. Opa, desculpa. Obrigada por ter avisado. Passou? Passou, agora foi. Então tá. Obrigada. Deixa eu ver. Não ficou em tela cheia, né? Tô vendo, sei lá. Vou deixar assim mesmo, então. As nossas aulas serão nas terças-feiras, nesse mesmo horário, de 7 até às 8. E aí, se precisar, por exemplo, a gente vai resolver todas as ADs juntas, tá? Então, se precisar, ficou muito curta essa aula, a gente precisa fazer aula extra. As aulas extras vão acontecer normalmente e não vão ser cobrados a mais, tá? Fazem parte já da mensalidade ou do pacote que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, as aulas serão de 7 às 8. E as nossas aulas são assim mesmo, online, síncrono, né, já ao vivo, quem quiser pode participar, igual o Wallace fez, levanta a mãozinha, abre o microfone, e elas ficam gravadas, e o link das gravações, você pode ter acesso a ela participando da turma, e você pode assistir quantas vezes você quiser dentro do período, tá? E aí, conteúdos, então, de Estatística 1. Então, a primeira aula, que a gente já vai começar hoje, vendo essa parte, é a apresentação de dados. Então, quais são os conceitos básicos, né? A população e amostra a gente já viu o que é. A gente vai ver sobre os tipos de variáveis que a gente tem, que é as qualitativas e quantitativas. Vamos aprender também hoje a distribuição de frequências, ou seja, quantas vezes ela aparece e como que a gente pode retratar isso dentro de uma tabela.
E a gente vai ver as formas visuais de como que a gente pode reportar isso a partir de gráficos. Então, a gente tem os gráficos de colunas, de barras e de setores. Então, o objetivo dessa aula de hoje é abranger todo esse conteúdo da aula 1. Na aula 2, a gente vai continuar a estudar sobre as distribuições de frequências, só que as agrupadas. E a gente vai ver o histograma. Histograma é uma parte muito importante para vocês identificarem, porque ela vai dar continuidade à estatística 2, onde a gente vai ver a distribuição normal. Então, a normal é basicamente a estatística 2 inteira. E aí começa aqui no histograma, tá? Depois disso, a gente tem mais formas de gráficos, temos os gráficos de linhas e diagramas de ramo e folhas. Na aula 3, temos as medidas de posição, que é a média, moda e a mediana, que são bem tranquilas também. Na aula 4, já temos as medidas de dispersão ou variabilidade, ou seja, a gente tem a nossa amplitude, o desvio em torno da nossa média, o desvio médio absoluto, a variância e o desvio padrão. Então, lembra quando eu falei da amostra, que a nossa amostra está tentando fazer inferências sobre a nossa população? É nessa parte da dispersão em que a gente vai ver se realmente ela está fazendo o negócio direito ou se os nossos dados eles estão um pouco enviesados. Enviesados não quer dizer errados, mas sim tendenciosos, ou seja, eles não estão muito bem ajustados à nossa população. Tá? Na aula 5, a gente vai ver sobre o nosso box plot, que é outra medida estatística. E a aula 6, a gente vai ver as probabilidades. Então, probabilidade, temos basicamente 3 aulas que vamos ver. Na prova, vai só pegar os conceitos básicos. Então, a gente vai ver o que é um experimento aleatório, por exemplo, fazer um sorteio dentro de uma urna, e como que a gente pode estudar essas probabilidades de sortear uma bola amarela, uma bola vermelha, ou uma bola azul, dado que uma branca já saiu. A gente vai ver o que é o espaço amostral, as operações com os eventos aleatórios. E para até o conteúdo da AP1, a gente vai ver até a aula 7, que é a revisão da análise combinatória. Análise combinatória, isso já foi conteúdo lá do ensino médio. Então, permutação, arranjo e combinação. Por isso que é uma revisão. E aí, a nossa prova já vai ser no domingo, dia 31 de agosto, à tarde. Lembrando que hoje é dia 29 de julho, ou seja, falta quase um mês para a nossa AP1. Tá vendo como é que esse período vai correr, voar mesmo? Então, a gente tem que correr bem atrás para já garantir notão na AP1, para a gente não dar bobeira, né? E aí, na AP1, o que costuma cair nisso aqui? A gente costuma ter, na nossa AP1, já alguns conceitos aqui sobre média, moda e mediana. Frequência agrupada também costuma cair, costuma ele dar uma tabela para você pegar algumas condições sobre aquilo, ou então te dar um estudozinho de caso para você analisar e pegar as informações a partir dali. Sobre ramo e folhas, essa parte aqui da aula 2, ela já é mais conteúdo da AD1, tá? A gente vai fazer isso aqui também, que inclusive acho que dia 8, dia 12, já está liberado para a gente fazer. Nos conteúdos probabilidade, costuma cair na nossa AP1 também, e essa parte de desvio padrão, variância, também são fórmulas que costumam estar na nossa prova. O bom também da nossa prova é que a gente pode fazer com calculadora, então isso facilita bastante a nossa vida, tá? O que eu recomendo é para vocês comprarem, ou se já tiver pode usar, não tem problema, uma calculadora científica. Por quê? A calculadora científica, ela permite elevar um número ao cubo, por exemplo. Ela permite fazer mais coisas do que a nossa calculadora simples. E na prova, não pode usar celular. Então, mas eu tenho tudo isso no celular. Não pode. Não pode ter nenhum vínculo com a internet. Então, mas qual calculadora científica eu tenho que comprar? Qualquer uma. Bota no Shopee o que você quiser. Mas eu quero investir realmente em calculadora. Então, você pode comprar uma calculadora da Cássio. A Cássio deve estar aí uns 60, 80 reais, mais ou menos. Mas na Shopee você compra a calculadora uns 20 reais, mais ou menos. Mas comprem, tá, pessoal? Porque a prova é daqui a um mês. Então, dependendo de onde você vai comprar, vai que não chega a tempo. E fazer essas contas todas na mão é meio complicado, tá? Talvez não dê tempo de fazer na hora da prova. Continuando aqui no conteúdo de Estatística 1,
Depois da nossa AP1, a gente vai voltar para a probabilidade. Então, probabilidade, a gente vai continuar com as leis da probabilidade e a probabilidade condicional e independência de eventos. A gente vai ver por meio de um diagrama de árvore como que a gente consegue resolver os problemas de uma forma um pouco mais simples. Na aula 10, a gente vai ver o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. Então, vai ter alguns exercícios, por exemplo, uma máquina A, B e C tem uma produtividade X, Y e Z, e dado que a máquina A estragou, qual a probabilidade de um ser defeituoso? Então, a gente vai ver algumas coisas assim. Então, eu já peguei um produto que está defeituoso, qual a chance dela ter vindo da máquina C? E aí, a gente consegue ver a partir dos dados que foram informados. Essa é a parte da probabilidade. Na aula 13, a gente vai continuar com algumas distribuições, mas aqui a gente vai ver uma distribuição discreta. Então, a gente vai ver uma distribuição uniforme discreta, a distribuição de Bernoulli, binomial e a hipergeométrica. Essa hipergeométrica, ela costuma ser casos reais, tá? Então, na realidade, funciona hipergeométrica, mas ela é um pouquinho mais complicada da gente calcular. Então, a títulos teóricos, e o CEDARD também faz isso, a gente vai trabalhar bastante com Bernoulli. Então, Bernoulli é casos de sucesso ou casos de fracasso. Então, tem muitas pessoas que falam, qual é a chance de eu ganhar na Mega Sena? 50%, né? Sim ou não? Não, na verdade, estatística não é só sim ou não. Existem diversos casos, e aí tem diversos pesos diferentes em que os eventos podem acontecer. Então, nem tudo é sim ou não. E aí, esse Bernoulli, a gente vai calcular casos de sucesso ou casos de fracasso para aquele enunciado. Então, pode acontecer que você esteja fazendo uma pesquisa sobre casos de câncer em um hospital. Então, se o seu foco ele é o câncer, então o câncer vai ser o caso de sucesso. Mas isso não é um sucesso na vida real, né? Então, isso é só uma forma que a estatística ela arrumou para você manter o seu foco, o seu objetivo. E isso é estudado também na distribuição de Bernoulli. Já para a aula 12, a gente vai ver a esperança. Esperança é a mesma coisa que média. Então, esperança e variância de variáveis aleatórias discretas. Ou só VAD, né? Variáveis aleatórias discretas. Que é o que a gente vai começar a ver a diferença entre as variáveis hoje. Eu pulei aqui, né? A aula 11. Com as variáveis aleatórias, que a gente vai ver as nossas FDP. Isso aqui é o iniciozinho já para a estatística 2. Então, a nossa FDP, essa é uma parte tão boa, porque você vai, estou estudando FDP, FDA, essas partes aí. Que é a função de densidade e probabilidade e a função de densidade acumulada de uma variável aleatória. Essa parte aqui a gente pode estudar em gráficos, e aí a gente pode ter partes de produção, que está crescendo por produção ascendente ou descendente, e a gente vai estar estudando chances de uma máquina dar defeito ou de uma produção ser mais exitosa do que a outra, e essas partes dentro da administração. E aí, depois desse conteúdo todo, dessas 13 aulas, vamos ter a nossa AP2 no dia 19 de outubro. Então, olha, quase aí 2 meses, né, que a gente vai ter para fazer a AP2. E aí, vocês não vão precisar, mas para quem precisar, a gente está junto também para fazer a AP3. Então, a AP3 vai ter um pouco mais de respiro aí, tem 1 mês e pouquinho, né, para fazer no dia 30 de novembro. Então, falar um pouquinho sobre o curso, como que é o andamento das aulas, né? Eu explico o conteúdo, né, da apostila a partir dos nossos EPs. E a gente resolve muitos exercícios dos nossos EPs. Estatística 1, ele é mais focado. Então, a depender dos EPs continuar no mesmo padrão dos anteriores, a gente consegue resolver todos os exercícios dos EPs, tá? E eu também passo exercício para casa. Porque onde tem matemática, né, onde tem número, você tem que treinar. Porque uma coisa é você assistir outra pessoa na academia malhando lá, gritando e fazendo todo aquele esforço. Não adianta, por mais que você veja, você não vai emagrecer por aquela pessoa. E aí, matemática é a mesma coisa. Por mais que você assista a aula, você, se não pegar e tentar,
você não vai conseguir absorver tudo que você precisa. Então, você precisa, sim, fazer exercícios para casa, tá? A gente vai resolver as ADs em casa, nas aulas, tá? Então, novamente, se não der tempo nas aulas uma vez por semana, a gente faz aula extra, mas a gente vai resolver junto as ADs. E tem também tira dúvida a qualquer momento da aula. Só você levantar a mãozinha, só abrir o microfone, que eu estou pronta para responder e tirar a sua dúvida. Além disso, a gente tem o grupo da turma no WhatsApp. E esse grupo ele vai servir para interação dos alunos, para tirar a dúvida, principalmente, né, entre as aulas. As aulas vai ser na terça. Na quarta-feira surgiu alguma dúvida. Você vai ficar esperando a outra terça? Claro que não. Bota lá no grupo e aí a gente vai trabalhar para responder e tirar toda a sua dúvida antes dela. Também lembrar de datas importantes. Então, pessoal, a EAD termina amanhã, então tem até tal hora para enviar. Ou vocês mesmos colocarem informações, sai um estágio, colocar coisas acadêmicas, tá? Coloco também lá no grupo da turma o link das aulas, vão estar sempre na descrição do grupo e vai ficar disponível no YouTube em modo privado. Ou seja, no momento da matrícula, vocês vão me passar um Gmail de vocês e aí, a partir do Gmail que vocês vão ter acesso a todo o conteúdo das aulas. E aí, somos todos muito bem educados, não precisa ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite no grupo da turma. É só coisas acadêmicas mesmo, para ajudar os alunos. E, de novo, estudem, tá? As nossas aulas são para aprender a matéria e resolver os exercícios juntos. Só que o processo de aprendizagem vai depender muito da sua dedicação fora da aula. Então, reserva um tempo para tentar resolver os exercícios para casa. E aí, sobre os valores. Eu estou trabalhando com pacote e com mensalidade avulsa. O pacote, ele inclui todas as aulas para a P1 e a P2, isso já inclui também as ADs, tá? AD1 e AD2. E aí, se você quiser fechar o pacote inteiro, você pode fazer um Pix de R$ 400, ou então você pode parcelar esse valor em até 12 vezes pelo PagBank. Só que aí vai ter os juros do aplicativo, tá? Ou então, não quero fechar pacote não, vou fazer uma mensalidade avulsa. Não tem problema. A mensalidade vai sair a R$ 150 e quem já foi meu aluno, mensalidade sai a R$ 100 para a estatística. E aí, principalmente isso aqui, pessoal, leva a faculdade numa boa, tá? Estuda no seu próprio ritmo. Cria um cronograma que vai se encaixar com você. Ah, mas fulaninho está estudando 30 horas por dia. Você não é o fulaninho, você não é todo mundo. Cria um ritmo que você consegue suprir. Não adianta você estudar 12 horas no dia e nunca mais botar a mão naquilo, que não vai absorver tão bem assim. Talvez você estudar meia hora por dia seja muito mais eficiente do que 2 horas um dia só na semana, tá? Ah, não, mas eu rendo melhor com 2 horas. Não tem problema, é o seu ritmo, é o seu cronograma. Mas tente levar isso a sério. E a primeira prova é daqui a um mês. Então, se você fizer um esforcinho aí de um mês, estudar mesmo, levar a sério, poxa, quanto mais alta a nota você tirar na AD1, na AP1, menor a nota que você vai precisar tirar na P2 e talvez nem entre de AP3. Então, vale a pena você se esforçar mais agora para já tirar umas férias bem mais tranquilas depois, tá? E sejam bem-vindos ao nosso curso. Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta sobre o funcionamento? Pode perguntar, Thiago. Professora, com relação ao acesso, você falou que vai estar disponível as aulas, né, gravadas durante o período. Isso. Ou seja, após o término do semestre, as aulas vão ser retiradas. Isso. Que o curso é para esse período, de 2025.2. Então, é essa turma. A próxima turma é o próximo curso. Então, até a P3, você pode assistir quantas vezes você quiser essa aula. Já vai estar disponível lá. No próximo período, vai ser a próxima turma. Não, perfeito. A questão é que se a gente poderia aproveitar essas aulas para futuramente, né? Futuramente para outros conteúdos, enfim, para revisão também. Seria a próxima assistência mesmo, próxima turma. Então, você retira ela do link? Retiro.
Na verdade, eu excluo mesmo os vídeos. Nem eu tenho acesso mais. Entendi. E no caso aí, o curso ele fica somente a P1, a P2 e a P3? Então, caso vocês precisem e tenham quantidade de pessoas para participar, eu continuo com as aulas para P3, tá? Eu não abandono vocês, não. Pode ficar tranquilo. E aí, o pacote é a P1 e a P2. Quem precisar de AP3 já entra no valor como ex-aluno, porque vocês já vão ter estudado comigo, então precisou fazer AP3 é só pagar uma mensalidade de aluno. Aí fica mais em conta. Tem mais alguém? Caso aí a quantidade de alunos você está se referindo para continuar a P3? Então, a quantidade mínima do curso é de 5 alunos para fechar a disciplina. Então, no primeiro período, quer dizer, no primeiro mês, eu vou fazer independente da quantidade de alunos que tiver. Mas se para o primeiro mês engloba a P1. Então, para a P2, se não tiver 5 alunos, eu devolvo proporcionalmente o valor do pacote para dar continuidade depois, entendeu? Mas se tiver mais que 5 alunos, está tudo certo, continua o curso. Então, se não tiver 5 alunos, não tem curso? Isso. No segundo mês. Esse período são 3 meses, mas normalmente tem 5. Entendi. E para P3 é o mesmo critério? Isso, mesma coisa. Entendi. No caso, se uma pessoa precisar, mesmo pagando a mensalidade, você não dá a aula? Não, se for o caso de uma pessoa só, a gente pode conversar depois. Entendi. Só para entender mesmo. Uhum. Ok. Mas fica tranquilo, tá? Eu acredito que eu não vou precisar, não. Isso aí. Meu objetivo é que ninguém fique de AP3. Mas se precisar, a gente tá aqui também. Entendi, perfeito. Obrigado. Nada. Mais alguém? Então, beleza, pessoal. Eu já vou fixar aqui. Cadê? Então, a minha aula, para os alunos que já conhecem, né, funciona assim. Eu entro em uma câmera, nessa aqui que vocês estão me vendo, com um fonezinho rosa, e uma outra câmera, que é o meu celular, eu deixo aqui, é como se fosse o quadro branco. Eu já tentei fazer com tablet as aulas, mas eu não consegui me adaptar. Estou tentando novamente outros modos mais tecnológicos, mas enquanto eu não consigo algo que fique melhor, eu faço desse esquema que até hoje nunca teve problema de alunos reclamando que não se adaptou nesse método, tá? Então, vamos nós. Nossa aula de Estatística 1, já comecei falando sobre a apresentação do curso, sobre o cronograma, e agora eu vou falar sobre vocês sobre a apresentação dos dados. Então, como a gente já viu, a gente tem 2 tipos de dados. Quais são eles? População e qual a outra? E amostra. Alguém pode falar a diferença entre população e amostra? É essa hora que vocês participam, tá? A população seria o que vem das pessoas? Ou População seria o todo, o conjunto inteiro. Isso A aí. amostra é uma fração daquele grupo. Perfeito. É a parte de um todo. Então, se fosse falar em porcentagem, né? A população é o nosso 100%. É tudo o que existe na face da Terra? Não. É tudo que você está querendo analisar. Então, se você está querendo analisar os alunos do CEDERJ, alunos da Estácio não interessa. Então, o Estácio não vai ser tua população. Do CEDERJ vai ser, tá? E a amostra? A amostra é um subconjunto, ó, MD1 aí aparecendo, subconjunto da nossa população. Ou seja, é uma parte de um todo. Mas tem que ser esse todo aqui, não pode ser uma parte de um outro todo. E aí, como a gente tem na estatística, a gente tem as nossas variáveis. Alguém se arrisca a definir o que é uma variável?
É o que influencia dentro do contexto? Ela exerce uma relevância, sim. Mas o que seria isso? É o que diferencia uma parte do todo? Isso aí seria a relação mesmo de população e amostra. A parte e o todo. Vamos lá, uma coisa mais óbvia. Variável. Ela é fixa ou ela varia? Varia. Varia. Então, se ela varia, vai depender. Depender do quê? Do que você quer analisar. Então, a variável nada mais é do que uma característica do que a gente está querendo obter as nossas informações. Então, eu posso querer uma informação sobre o sexo da pessoa, sobre a idade, sobre a faixa de renda, sobre quais países ela costuma viajar, sobre qual é o consumo de transporte dela. Eu posso ter várias variáveis. E aí, cada uma vai gerar informações que a gente está querendo. E aí, estas variáveis, elas podem se diferenciar entre qualitativas e quantitativas. E aí, qualitativa. Quem é quem? Qualitativa é o que dá uma qualidade. Quantitativa é que dá uma ideia de número. Perfeito, exatamente. Então, qualitativa se refere aos nossos nomes, às qualidades, né? Então, por exemplo, masculino, feminino, Teresópolis, Brasil, isso tudo pode ser objeto, sim, dos nossos estudos. Mas isso são números? Não, isso são nomes. Se são nomes, se está por escrito, elas são os dados qualitativos. E os qualitativos a gente tem dois tipos. A gente tem ordinal e a gente tem o nominal. Então, ordinal é quando a gente está colocando uma ordem. Então, por exemplo, o nível educacional. A gente tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Tem uma ordem. Você não consegue nascer e já fazer um ensino superior. Você tem que passar pelo fundamental. É ordem ordinal. Já nominal, não importa. Qual é a ordem das cores? Amarelo, azul, vermelho, verde? Não tem uma ordem. Então é nominal, tá? Mas isso não é o objetivo da estatística que a gente vai ver no SEDARD. O nosso objetivo maior vai ser as variáveis quantitativas. Quantitativas que elas envolvem números. E aí elas se dividem entre contínua e discreta. Essa aqui pode ser até um pouquinho mais enroladinho, mas alguém sabe a diferença entre contínua e discreta? As duas são números. A resposta é número, né? Mas qual a diferença? A contínua é bem subjetiva, né? Da continuidade. Tem essa ideia de continuidade. Mas como assim? Como é que seria essa continuidade? Acompanhar um indicador que já foi expresso? Não. Ó, presta atenção no que ela está aqui dentro. Ela está dentro de uma variável. A variável é uma informação. Então, o que ela vai te dar? Ela vai te dar um número como informação. E que tipo de número que você vai ter? Uma estatística? Para ser contínua ou discreta? Por exemplo, se eu te perguntar quantos filhos você tem? E aí, Thiago, quantos filhos você tem? Eu tenho um só, graças a Deus. Alguém aí tem 2,5 filhos? Não. Isso. Tem meio filho? Não, tem como você adotar alguém, um enteado, alguma coisa assim. É sempre inteiro, certo? Mas agora se eu perguntar, Carol, quanto você... Não, vamos lá, Moacir. Moacir, quanto que você mede? Qual a sua altura? 1,71 m. Isso aí, 1,71. Qual a diferença de número para filho para altura? Um é um número inteiro e o outro, ele é um número quebrado. Eu não sei o termo certo, mas...
Um inteiro e outro é quebrado. Então, a nossa discreta, ela vai ser a quantidade inteira. Por exemplo, filhos. Filhos não tem como ter meio filho, 0,1 filho. Não tem como. E aqui a contínua vai ser a quebrada. E aí, nessa quebrada, o que a gente tem nessa quebrada? Vamos agora pegar sobre os nossos conjuntos numéricos. Qual é o conjunto numérico que só tem como ser inteiro? Não tem como ser fração. Números naturais? Números naturais são positivos inteiros. Mas eu posso ter negativo também. Então, Os reais. Os reais engloba todo mundo. Inteiro é o conjunto inteiro, né? É o próprio inteiro, é o nosso Z. Então, conjuntos inteiros. E o que é contínuo? É algo que dá para quebrar, algo que tem uma fração. E aí não importa se é fração raiz quadrada de 2, π, não importa se é racional ou se é irracional. É contínuo. Então, aqui serve todo mundo. Então, serve os nossos reais. E a nossa reta real, entre o número 0 e o número 1, quantos números existem aqui? Reais. nenhum. Infinitos. Infinito. Porque eu posso ter 0,1, 0,001, 0,00. Entendeu? Eu posso ter infinitos números. Isso aqui é contínuo, isso aqui não tem fim. Por isso que é contínua. Uhum. Certo? Então, aqui é quando a gente fala sobre Engraçado, né? Porque a ideia de intervalos. contínuo dá uma sensação de número inteiro, né? Não de número quebrado. Pensa numa reta. Uma reta contínua tem infinitos pontos. Ela é contínua. Correto. Verdade. Certo? Então, tranquilo aqui, a diferença das nossas variáveis. Quali e quanti. Contínua e discreta. Sim. Perfeito. Então, como que a gente vai apresentar esses dados agora? Beleza, já sei que número de filhos é a nossa discreta, já sei que peso, altura é uma contínua, é uma quantitativa contínua. Mas como que eu posso fazer isso aí? A gente vai fazer isso a partir da nossa distribuição de frequências. O que é uma frequência? Frequência é uma coisa que acontece várias vezes? Frequência cardíaca. Tá acontecendo o tempo todo, né? Enquanto a gente respirar, tá o coração batendo aí, né? Mas o que é essa, o coração tá batendo? Sua frequência cardíaca, como que é isso? É quantas vezes o seu coração tá batendo por segundo, por minuto. Então, quantas vezes está batendo. Então, a frequência é essa mensuração de alguma coisa. E aí, quando você vai mensurar, você pode mensurar de algumas formas diferentes. Você pode ter a sua frequência simples, absoluta. O que poderia ser esse absoluto? E aí? Já fui adiantando, botando os outros aqui. É algo que não modifica? É único? Absoluto? Então, mais ou menos essa ideia. Porque o absoluto, igual a ideia de filhos, você pode ter um filho, mas você pode ter 3. Aí de 1 para 3 já mudou. E aí pode nascer mais alguém, né? Então pode aumentar esse número. Uhum. Isso aqui é a ideia de quantos eles são na plenitude. Ou seja, o número 1 é o número 1. Ele não é 100%, ele não é 10%, ele não é 1 sobre 30. Ele é o número 1. Então, na questão de frequência, o que seria uma frequência cardíaca absoluta? Eu não sou da área de medicina, não. Mas vamos dizer que um coração, ele está batendo 100 vezes por minuto. Então, essa frequência absoluta, ela é 100. É exatamente o número cru que foi acontecido naquela nossa observação.
ele bateu 100 vezes, então isso aí é 100 vezes, tá? A frequência percentual, o que seria? Esse seria essa frequência absoluta escrita de forma percentual? Essa é a ideia. Se são 100 vezes e bateu 100 vezes, então é 100%, é isso? Isso aí. Só que quando a gente está com uma distribuição, você não distribui uma coisa que só tem um, né? Então vamos dizer que só tem você na sua casa, você comprou uma barra de chocolate, você vai distribuir para você? Não faz muito sentido. Você vai distribuir para quando tem 2 ou mais eventos, 2 ou mais variáveis, 2 ou mais indivíduos. Então, quando você pega lá, vamos dizer, em 1 minuto, bateu 100 vezes, no minuto seguinte, bateu 80, depois bateu 120. Então, você vai pegando essa soma, então, vamos dizer que 80, depois 120. O que vai acontecer? Você vai ter cada um aqui, uma descrição, e qual é o percentual? Percentual, qual é o total aqui? 100 mais 80 mais 120, isso aqui dá 300. Então, essezinho aqui, quanto que ele equivale, qual a porcentagem dele em relação ao total? Então, ele seria os 100 sobre 300. Isso aqui daria quantos por cento? Só dividir por 3 aqui, né? Então, você conseguiria a sua porcentagem. Então, esse aqui, 100 por 3? 33%, né? Mais ou menos. Na prova vocês podem ter calculadora, na aula também, tá? Então pode já começar a utilizar essa calculadora científica para você já ir se habilitando, ou do celular ou do computador de onde você estiver assistindo a aula. Então, em porcentagem. E a relativa? É a mesma coisa, só que ao invés de você colocar o seu número inteiro, aqui no caso seria 3333, né? Você pode botar ele em decimal. 0,333. Tranquilo até aqui? Então, a distribuição de frequência são formas diferentes de você descrever um evento. Isso. Representar os seus dados. Uhum. Tá? E aí, antes da gente passar para a próxima, vou relembrar para vocês como que funciona a parte do arredondamento de números. Vocês lembram quais são os nossos algarismos? Quantos algarismos nós temos? 9. 9? 10. 10. A gente tem um sistema decimal, certo? Ele vai de 0 até 9. Então, o 0 conta ele é um número, né? Então, de 1 a 9, 9, mais o 0, 10. E aí, o arredondamento, o que a gente vai fazer? Em algumas circunstâncias, a gente vai pegar o seu número e colocar para cima. Em outras situações, a gente vai pegar o número e ficar nele mesmo, tá? Esse arredondamento ele pode acontecer dessas duas formas. E aí, como a gente vai saber quando a gente vai manter ou quando a gente vai somar um? Se a gente tem o total de 10 algarismos, metade de 10? Oi, vocês estão ouvindo? Agora tô. Travou aqui. Travou? Até onde vocês ouviram? Oi, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Voltou? Vocês ouviram até onde? Perdi aqui. Até a parte que você contou ali que os algarismos são 10. 10? Isso. Então, beleza. Se a gente tem 10 algarismos, a gente vai colocar alguns arredondando para cima, ou seja, a gente vai somar um, e outros a gente vai manter o nosso valor mesmo, tá? E aí, como que a gente vai saber a hierarquia de quem aumenta um e de quem mantém?
a gente vai ver o total de algarismos são 10. Qual a metade de 10? 5. 5. Então, a gente vai ver quais são os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, se eu botar um barrão aqui, até o 4 eu tenho 5. E aqui, até o 9 eu tenho 5 também. Ou seja, os 5 primeiros, eles são os menores. Então, a gente vai manter a nossa aproximação. Já de 5 até 9, eles são os maiores. Então, a gente vai somar 1. Então, por exemplo, fiz uma conta lá na calculadora, deu 25,04769. Como que a gente aproxima esse valor aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Como que a gente aproxima para 4 casas decimais? 25,0477. Aí, ó, para 4, a gente vai ter que terminar nesse aqui, porque o 6 que está ocupando a nossa quarta casa decimal. E a gente vai ter que ver o quê? Se vai manter o 6 ou se vai somar 1. Quem que vai determinar isso? O seguinte. Então, o 9. O 9, ele faz parte da galera que soma 1. Então, se soma 1, o 6 vai virar 7. Tá? E se a gente aproximar só para uma casa decimal? Como é que ficaria? R$25, né? Isso aí. Porque quem está na primeira é o 0. Você tem que olhar para quem na seguinte. O 4 faz parte de quem mantém. Então, o 0 mantém. E 25,0 é o próprio 25. Tranquilo isso aqui? Tranquilaço. Então, beleza. Não confundam isso, porque às vezes vocês podem ser descontados uns décimozinhos por arredondamento não muito certo. Tá? Vou mostrar agora o PDF com já o nosso primeiro EP e apresentar para vocês essa parte de distribuição e de como que ela pode ser apresentada para vocês, para a gente fechar nossa aula. Beleza. Então, esse aqui é o nosso EP1. Talvez já esteja na plataforma de vocês, mas a plataforma ainda está em manutenção, né? Para alguns já apareceram, para outros não. Até o final da semana já deve liberar para todo mundo. Então, ó, nosso EP1. A 20 alunos de um determinado cursinho foi feita a pergunta: qual a área que você mais gosta? Eles puderam responder entre exatas, humanas, biológicas. E aí o resultado da pesquisa segue abaixo, ou seja, é esse quadrinho aqui. E aí na primeira questão, ele já pede para você: construa uma distribuição de frequência, e aí frequência simples absoluta, simples relativa percentual, acumulada absoluta, acumulada relativa e acumulada relativa percentual, para sexo e para a área pretendida. Então, para a gente fechar nossa aula de hoje, vamos fazer aí para o nosso sexo. Tá? Vamos lá. O que é essa nossa tabela? A gente tem algumas colunas aqui. A gente tem a coluna do aluno, do sexo e das respostas. E aí, para não ficar uma coluna muito grande, uma tabela, né? Ele repetiu aqui: aluno, sexo e resposta. Então, tem o aluno de 1 até o 20 e as respostas deles. Então, para a gente fazer a nossa coluna que o exercício pediu, a gente vai começar a fazer uma tabela. E essa tabela vai ter os títulos que ele pediu para a gente. Então, ele quer que construa uma tabela para as nossas frequências simples absoluta, relativa e percentual. Isso para a nossa frequência simples e para a acumulada. A acumulada eu ainda não expliquei, mas é bem tranquila de fazer. Então, absoluta, relativa e percentual. Relativa e percentual. E a gente vai fazer para o sexo. Então, o sexo a gente tem masculino e feminino. E aqui, sempre que a gente for fazer a nossa tabela, a gente precisa colocar o nosso total. Então, vamos lá. Frequência simples absoluta. A absoluta é só você contar quantos indivíduos tem daquilo ali.
Então, como M, masculinos, quantos homens a gente tem de alunos? De 1 a 20. 9. 9, perfeito. E quantos Fs a gente tem? 11. 11. Então, desse nosso exercício para montar a tabela, será tudo que a gente precisava. 9 e 11, tá? Então, a gente vai continuar completando essa tabela aqui. Total dessa nossa coluna. 9 mais 11? 20. 20. Perfeito. E agora o que a gente vai ter? A próxima coluna fala sobre a nossa frequência simples relativa. Então, o que é esse relativo aqui? A gente quer saber quanto de 9 que representa o total. Então, a gente vai fazer simplesmente o 9 dividido para o total, 20. 45. Então, 0,45. E aí, nesse percentual aqui, o que a gente faz? Multiplica por 100. Multiplica por 100. Então, é só botar 45. Tranquilo? Nessa aqui, é a mesma coisa. Quanto que é 11 dividido para 20? 0,55. 0,55. Aqui no percentual vai ser como? 0,55 vezes 100. Isso aí, que é só 55. E aí, observa o seguinte. Quando a gente estiver na relativa, a gente vai somar aqui e vai dar quanto? 1. Nesse caso aqui, ele é bem tranquilo, não deu dízima periódica, aquele número que sempre se repete. Então, ele deu um redondinho. Mas sempre vai ser assim? Nem sempre. Pode ser que ele seja 0,999, pode ser que ele seja 1,01, por causa das aproximações, do arredondamento, tá? Então, não tem problema ser muito próximo de 1 e não exatamente igual a 1. Tá tudo bem, deve depender da regra de aproximação que você usou. Então, aqui o 1, e aqui o total da porcentagem seria? 100. 100. Tranquilo? Essa é a simples. A acumulada. Como é que seria esse acúmulo aí? A primeira linha, ela é exatamente a mesma coisa. Então, você vai começar com a tua primeira linha. No absoluto, quantos que tinham? 9. Vai continuar sendo 9. E agora, essa próxima linha, ao invés de ser a absoluta para o feminino, a gente vai pegar quantos já foram, no caso 9, e o quantos ainda faltam. 11. 9 mais 11 é? 20. Então, esse aqui seria o 20. Temos mais alguém? Não. Então, fechou. Então, a última linha é a última linha aqui, que é o nosso total. E não faz sentido a gente somar isso aqui. A gente só faz um tracinho. Mas vamos dizer que a gente, ao invés de ser duas variáveis, a gente teria mais uma. Era só continuar. Pegaria o 20 mais 20, ia somando. Isso até você fechar todas as suas linhas, todos os indivíduos observados. Tá? No caso aí, a absoluta seria só do indicador masculino? Não. Foi o 9, a primeira linha. Só que aqui somou com o feminino, o 11. Aí já fechou no 20. Já chegou no último. Então, o padrão sempre é o primeiro, porque não poderia usar o 11 primeiro e... Poderia. Poderia sim. É indiferente à ordem. Isso. No caso, teria que dar o total, independente do modelo que eu vou usar de início. Uhum. A não ser que no enunciado ele esteja realmente taxando. Olha, eu quero que você comece com feminino e depois masculino. Aí você não pode trocar a ordem. Como ele só falou, use o sexo, e aí o primeiro que... Eu acho que era o primeiro. O primeiro indivíduo, ele era do sexo masculino, não sei. O primeiro era do masculino e o segundo do feminino. Eu segui essa lógica de masculino e feminino. Foi o que os dados mostraram. Mas se você quiser inverter, não tem problema. Entendi. Tá? Isso aqui é só a forma de como apresenta as suas informações. Então, absoluto, ele só vai usar um indicador. Isso aí. Aqui no acumulativo, né? Acumulado. E aqui no simples. O simples é exatamente o quanto tem de cada um. Na prática, a gente costuma observar mais o simples. O acumulado a gente não observa muito, não. Correto. Tá?
E aí o relativo, mesma coisa. Você vai pegar esse e dividir pelo total. 9 por 20 a gente já fez, né? 0,45 e aqui o 45. E o próximo? 20. Qual é o total? 20. 20 para 20, 1. Ou então os 100%. Foi, pessoal? Sim. Tranquilo? Conseguiram perder o medo de estatística agora? No caso, esse 20 para 20, você vai dividir pelo valor total, né? Isso, é o total. Esse total aqui. E aí, para dever de casa, porque essa também já é a primeira aula do nosso curso, vocês vão fazer o próximo tópicozinho aí. Deixa eu compartilhar novamente com vocês. Então, a gente fez essa letra A, o primeiro tópico. A próxima vai ser B, o segundo tópico aqui. Área pretendida. Que área? Essas aqui, ó. Exatas, humanas, biológicas. Vai ser exatamente a mesma tabela, só que ao invés da gente ter 2 linhas, a gente vai ter 3. Mas o resto vai ser exatamente a mesma coisa. Você vai contar quantos exatos tem, quantas humanas, quantas biológicas. No relativo, você vai pegar os de cada um, vão dizer, teve 5 exatas. Vai ser 5 dividido para 20, depois humanos para 20. A mesma coisa, multiplicar por 100. Tranquilo? E aí já, ó, praticamente metade do nosso EP a gente já fechou. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigada por terem participado. Quem quiser continuar no curso, é só me mandar uma mensagem no privado, que eu já passo para vocês fazerem os acertos. E a gente já passa para nossa próxima aula na semana que vem. Perfeito. Toda terça-feira, né, professora? 19. Isso. Próxima já é terça-feira. E aí, terça-feira, talvez já tenha liberado a AD. A gente já pode começar a focar mais diretamente na AD. Ou então a gente continua com os EPs até chegar à AD mesmo. Se for necessário, a gente pode marcar aula extra para resolver apenas a AD. E dá tempo também de vocês resolverem sozinhos em casa. E, Natália, Oi? o grupo de WhatsApp você vai criar, né? Vou criar. As pessoas forem Isso, matriculando. forem entrando. Tá. A Perfeito. cada período é um grupo novo da turma. Perfeito. Tá bom? E aí no grupo também eu tiro a foto do que foi tratado aqui na aula. Então essa partezinha aqui eu tiro a foto e mando lá no grupo. Porque se você se perder em qual aula foi em alguma coisa, você pode ver as fotos. Ou então eu tô com uma dúvida muito específica naquele número ali. Só ver a foto, você não precisa assistir a aula toda de novo. Já é mais pontual. Sim. Tá bom? Uhum. É isso, pessoal. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, eu vou ficar por aqui. Qualquer coisa, a gente se vê na terça-feira. Tchau. Tá bom. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.